Olá, eu sou o Leonardo Framit e aqui nesse canal eu vou te ajudar a dominar o teu sono e hoje a gente vai falar sobre hábitos. Quais são os seus hábitos, como que eles influenciam no teu sono, na tua vontade de dormir de noite e também na tua energia durante o dia, na tua disposição e, claro, na tua saúde e qualidade de vida também. Então, vou transmitir minha tela aqui contigo porque a gente tem bastante coisa para falar. Então vamos lá. Para quem que é essa aula? Bom, como eu disse, para quem quer dominar o sono. Se tu tá aqui nesse canal, é porque tu quer dominar o teu sono definitivamente e também tu busca atingir equilíbrio entre sono e as tuas demais áreas da vida. Tu busca atingir, tu busca dormir a quantidade de horas certas no teu dia, ou talvez um pouco menos, com energia, ou talvez um pouco mais. Então isso vai depender um pouco de ti, tu quer atingir esse equilíbrio e eu vou te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Então vamos lá, o que você vai aprender na aula? Quais são os hábitos mais comuns com impacto negativo no teu sono? Quais são os hábitos mais comuns com impacto positivo no teu sono? O que levar em consideração na hora de avaliar? E como ajustá-los para maximizar o seu sono e também a sua energia. Bom, vamos lá, vamos começar então. Sobre hábitos em geral. Primeiro de tudo, o que é um hábito, né? Um hábito é quando a gente repete uma mesma ação diariamente ou enfim, sempre que antecede alguma coisa na nossa vida. Por exemplo, todos os dias eu acordo e eu vou direto tomar banho. Então, eu tenho esse hábito de tomar banho, banho gelado, eu acordo, assim que eu acordo, já é um hábito, o meu gatilho do hábito é acordar e depois que eu acordo, eu gero eu faço a ação, que é tomar banho, e depois da ação gera uma recompensa, que no caso é ficar limpo, o banho gelado transmite energia também para o dia, então os hábitos funcionam dessa forma, né? Então, geralmente eles acontecem no modo automático, as pessoas não pensam antes de executar um hábito, a não ser que elas estejam querendo implementar um novo hábito. E tudo isso está muito bem explicado no livro O Poder do Hábito. Eu vou deixar o link aqui embaixo se tu tiver interesse em comprar o livro. É um livro muito, muito bom. Foi um dos melhores livros que eu já li até hoje e mudou toda a minha visão sobre hábitos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender como que os hábitos funcionam, né? Eu vou falar mais sobre isso, posso gravar uma aula só sobre isso depois, mas dado que os hábitos existem hábitos negativos e hábitos positivos que influenciam o nosso dia, né? Vamos aos hábitos negativos que prejudicam o nosso sono, que não nos deixam dormir direito e muitas vezes roubam a nossa energia do dia. Então, primeiro hábito negativo, empurrar muito o horário de sono. Então, geralmente, tu deve saber a tua quantidade de horas necessárias que tu dorme durante a noite e tu vai lá e empurra o horário de sono. Tu precisa dormir às 10, vai dormir meia-noite, tu precisa dormir às 11, vai dormir às 2 horas da manhã. Quando tu tem muito esse hábito de empurrar o horário de sono para frente, é um hábito que prejudica o sono. E por que prejudica, né? Nosso cérebro se acostuma com dormir pouco e pensa que está tudo certo. Então, dormir pouco é um vício, né? Porque a gente acaba achando que está tudo bem, a gente acaba achando que está tudo normal e a gente pensa que é assim mesmo. Mas há problemas silenciosos. E quais são os problemas silenciosos? Concentração, foco e memória são drasticamente prejudicadas. Alimentação, o humor, as vontades no dia, tudo isso sofre influência pela falta de sono, né? E os hábitos angulares, são hábitos que levam a outro hábito, que levam a outro hábito, que levam a outro hábito. Então, se tu dormir menos, tu vai acabar se alimentando pior, tu vai acabar sentindo mais vontade de comer doce, tu vai acabar estudando menos, enfim, fazendo outras coisas no teu dia que vão te prejudicar. Isso são hábitos angulares. E por outro lado, se tu tiver um hábito positivo, eles juntam com outros hábitos angulares que geram outros hábitos positivos e assim por diante. Como resolver isso? Conscientização desse problema, né? Se tu tem um horário definido para dormir, durma naquele horário, e se tu precisa passar um pouco para frente, talvez tu precise dormir um pouco mais para manter a energia, né? Então, conscientização, entender como o sono funciona, saber quanto tempo é necessário dormir,
é um ponto muito importante. E ter rotinas de sono definidas, né? Cronogramas de sono, horários para dormir, horários para acordar, é muito importante isso. Próximo hábito, estimulantes em excesso. Café, energético, chimarrão, refrigerantes, até chocolate meio amargo, né? Eles têm estimulantes, entre outros estimulantes, né? Tem pessoas que são viciadas em café, que é o problema mais comum, ou aqui no sul, chimarrão. Eu sou de Porto Alegre, eu sei que as pessoas às vezes tomam chimarrão muito tarde da noite, né? E elas sofrem com muita cafeína no corpo e prejudica o sono durante a noite, né? Como resolver isso? Diminuir ou evitar o consumo gradativamente. Tem pessoas que são muito viciadas, que precisam tomar não sei quantas xícaras de café para ficar bem, para acordar, né? Então, primeiro ponto, conscientização disso e depois ir diminuindo gradativamente até chegar num ponto bom. Tomar água no lugar, a água ajuda, a água hidrata o corpo, a gente vai falar sobre água daqui a pouco, né? Mas a água, ela pode alterar esse hábito. Ao invés de tu tomar café, toma água, que pode te ajudar a evitar a tomar muito café durante o teu dia e prejudicar o teu sono, né? E além disso, cuidar da sua energia antecipadamente, planejar-se. Ou seja, se eu sei que lá pelas 6 horas da tarde eu preciso ter energia no meu dia, porque eu vou assistir uma aula, porque eu vou assistir uma palestra, porque eu vou fazer um relatório, eu preciso me planejar antecipadamente para ter energia naquele momento, né? Então, lá pelas 4 horas, não sei, depende muito de como é a tua rotina, de como o teu corpo funciona, mas toma bastante água à tarde, lá pelas 4 horas tu pode dar um intervalo, dar uma meia hora de intervalo das tuas atividades, toma um banho gelado, enfim, descansa um pouco, para 6 horas da tarde não precisar tomar café, não precisar tomar energético para ficar bem, para ter aquela aula. Muitas vezes eu sei que não é possível, mas vai dentro das tuas possibilidades para te planejar, para ter energia ao longo desse dia, para não precisar tomar café, né? Próximo ponto, bebida alcoólica. Bom, a bebida alcoólica, muita gente acha que ajuda a dormir, né? Que relaxa o corpo, e ela até pode relaxar, mas ela não ajuda a dormir. Pelo contrário, ela prejudica a qualidade do sono. Ela até ajuda a pegar no sono, só que é um sono fake, é um sono que vai ser fragmentado ao longo da noite e não vai te ajudar a dormir, pelo contrário, vai te atrapalhar. E como resolver, né? Para cada uma dose, né? Isso é uma recomendação do Michael Breus, que é o Sleep Doctor, é uma grande referência aqui no canal. Ele fala que para cada uma dose de bebida, uma taça de vinho ou um copo de cerveja, ou uma dose de bebida em geral, né? Esperar 1 hora para dormir. Então, se tu tomou um copo de cerveja ou uma taça de vinho, espera 1 hora para dormir e ali já vai ter, o álcool já vai ter passado pelo teu sangue, já vai estar em processo de não atrapalhar o teu sono, né? Então, se tu tomou mais do que isso, não sabe muito bem, uma regra estimada aqui, não consumir álcool até 3 horas antes de dormir. Então, se tu tomou algumas taças de vinho, ali tem pessoal que gosta muito de tomar vinho ou tomar cerveja, dá umas 3 horas para conseguir dormir, tu ainda vai estar com o corpo relaxado, mas tu não vai sofrer os aspectos ruins da bebida. Bom, então, próximo hábito, excesso de estímulos, né? Aqui não necessariamente está em ordem, tá? Mas esse, talvez, se tivesse em ordem, talvez fosse o primeiro ou o segundo, tá? O que são excessos de estímulos? Muita luz azul à noite sem filtro, né? Aqui no canal a gente já falou bastante sobre luz azul. O que é luz azul, né? Luz azul é a frequência azul que é emitida pela televisão, pelo celular, pelo computador, pelo tablet ou muitas luzes acesas. As luzes têm frequências azuis que os nossos olhos reconhecem que ainda é dia, né? Então a gente acha que ainda é dia, a gente para de produzir melatonina e a melatonina ela é importante para a gente ter sono durante a noite. Então, se a gente está absorvendo muita luz azul do computador, do celular, principalmente do celular, durante a noite, a gente vai perder o sono. É como se a gente estivesse tomando café, como se a gente estivesse sendo estimulado. O nosso cérebro não entende que é a hora de dormir e isso é muito, muito, muito prejudicial. É um hábito que várias e várias pessoas têm. E como resolver isso? Aplicativos que utilizam filtros, né? Tanto para o celular quanto para o computador. Existem aplicativos no computador que fazem filtros de luz, da frequência azul na tela
e emite somente a parte boa da luz para a gente se manter enxergando. A tela fica um pouco mais amarelada. No celular também existem aplicativos para isso. Existe também o óculos que filtra, né? Existem óculos que tu coloca ali, ele é meio alaranjado, ele vai filtrar a luz azul, é muito bom para ter sono durante a noite. E o mais fácil, né, para quem não tem, o óculos ele pode ser um pouco caro, mas os aplicativos não são caros, são de graça, e aqui evitar ou minimizar é um bom ponto, né? Também aqui outro ponto é luzes com filtro de luz azul. São aquelas luzes que são avermelhadas, né? Tu coloca lá no teu banheiro ou no teu quarto, na tua sala. Aí durante a noite, quando tu levanta, tu liga a luz e aí ela não tem a luz muito branca que vai te acordar, né? Então essas luzes podem te ajudar também a resolver esse problema. Quais estímulos além da luz a gente tem? Barulhos e ruídos, né? Filmes muito altos, reuniões à noite, conversas muito complexas, lugares muito barulhentos. Então, esses estímulos de barulhos, ruídos ou tomadas de decisões que a gente precisa fazer são impactantes no teu sono. Isso vai te fazer dormir pior, né? Tu vai ter o cérebro acelerado durante a noite, principalmente quem gosta de filme, né? Coloca o volume do filme muito alto, aí depois tu vai dormir do filme, tu fica com a cabeça trabalhando ainda, isso vai prejudicar a tua noite, né? Isso faz ocorrer alterações no teu ritmo circadiano, ou seja, o nosso corpo tem um ritmo próprio, né? Então, quando o sol se pôs, a gente sente mais vontade de dormir, só que quando a gente toma decisões muito complexas ou ouve muito barulhos e tu tem que ter atitudes para as coisas, tu pode sentir que ainda não é hora de dormir e isso vai prejudicar o teu sono. Como resolver isso? Sons binaurais que tu não conhece, digita no Google, é muito interessante isso, né? São sons que têm frequência estável, que são considerados barulhos brancos, né? Eles evitam o ruído, por exemplo, barulho do ventilador, barulho do ar-condicionado, são barulhos brancos, né? Ou então, aqueles barulhos que tem uma frequência, por exemplo, se tu digitar sons binaurais para estudar, para meditar, para relaxar, ele vai trazer um som que é uma frequência que pode ser que tu demore para se acostumar, mas quando tu começa a ouvir mais esse som, tu vai começando a se acostumar e ele preenche o teu cérebro e te faz relaxar, te faz liberar a mente para tu ficar bem, né? Então, se tu tem muito barulho na tua casa, coloca esses sons para estudar, coloca esses sons para relaxar e ele cobre toda a frequência de barulhos, de ruídos e vai ser muito bom, né? Músicas que abafam também são interessantes. Tampões de ouvido, se tu quer uma outra alternativa, coloca tampões de ouvido que também ajuda. E alinhar horários no dia, né? Tira aquelas reuniões, tira aquelas coisas que tu está fazendo durante a noite que estão te atrapalhando, que estão gerando muito ruído, muito barulho para ti. Coloca mais cedo, que daí o teu corpo vai começar a se adaptar e tu vai dormir melhor. Próximo ponto de estímulos, né? Overload de informações. O que é isso? É quando a gente recebe muitas informações ao longo do dia e aí, durante a noite, a gente já tá com muita informação preenchida, né? Então, ali, estudar muito próximo do horário de dormir, ou tu já estudou bastante durante o dia, tu segue estudando durante a noite. Absorver muitas informações e necessidade de tomar decisões, são coisas importantes ali ao longo da noite, lá antes de dormir, a tua cabeça tu libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol vai bloquear a melatonina, tu não vai produzir melatonina também, tu vai perder o sono por conta disso. A cabeça já não recebe novas informações, como pela manhã. Então, durante a manhã, tu tá com a cabeça boa, tu tá tomando decisões. Durante a noite, não é assim, né? Como resolver? Tem uma expressão em inglês que se chama sleep on it, né? Que os americanos falam que é como se fosse... eu vou pensar nisso por mais um dia, né? Então, eles precisam tomar alguma decisão. Por exemplo, eles recebem alguma oferta de alguma coisa, eles precisam definir. E aí eles falam que vão dormir com aquilo para no outro dia acordar e pensar no outro dia
estar com a cabeça mais fresca e conseguir tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, além disso, redefinição de horários no dia, ritual de relaxamento noturno e, claro, dormir, porque uma cabeça com muitas informações não vai ser a mesma depois de uma boa noite de sono, a qual ela está muito mais disposta a tomar melhores atitudes e decisões. Bom, então aqui foram os hábitos negativos. Claro que existem vários e vários outros hábitos. Eu coloquei alguns principais aqui, né? E vamos agora aos hábitos positivos. Seguir uma rotina fixa para acordar e para dormir, isso é um dos principais pontos necessários para a gente dormir bem. Então, o nosso corpo adora a rotina. A rotina faz a gente manter um ritmo circadiano natural, ou seja, quando a gente acorda no mesmo horário, a gente dorme no mesmo horário, a gente almoça no mesmo horário, a gente se alimenta, faz exercícios físicos no mesmo horário, a gente tem reuniões importantes no mesmo horário. Isso tudo coloca ritmos para o nosso corpo, cria rotinas e a gente se sente muito melhor, a gente dorme muito melhor depois que a gente implementa essas rotinas no nosso dia, né? Acordar no mesmo horário é o principal, então busca sempre acordar no mesmo horário, porque isso vai te fazer vários benefícios, tanto para ao longo do teu dia, quanto para tu conseguir dormir de noite. Claro que se tu dormiu mal, se tu não conseguiu dormir naquele horário definido, talvez se tu acordar no mesmo horário, vai te ajudar a na próxima noite tu conseguir dormir no horário que tu definiu. Tu vai passar um dia com menos energia do que tu passaria, mas é uma forma de tu conseguir manter aquela rotina de acordar e dormir em horários que tu definiu. Uma hora de variação é ok, né? Então, quanto mais tu segue uma rotina, melhor tu se adapta ao teu corpo e a regularidade diminui nossa necessidade de sono. Apesar disso, uma hora de variação é ok ali, mas esse ponto aqui é um dos principais, né? Eu vou seguir falando isso no canal, vou seguir falando porque é uma das coisas mais importantes. Se tu quer diminuir a quantidade de horas de sono que tu tem durante a noite, tu precisa dormir com uma regularidade mais frequente possível, né? Então, a regularidade diminui a nossa necessidade de sono. Eu vou repetir, a regularidade diminui a nossa necessidade de sono. A gente precisa de menos sono para ficar bem no outro dia, então a regularidade é um dos pontos mais importantes. Exposição ao sol. Exposição ao sol é necessária para a gente ter vitamina D, né? Vitamina D é uma das vitaminas que o nosso corpo produz, só que somente quando a gente está exposto ao sol ou em alguns alimentos também tem vitamina D, só que é muito difícil tu ter vitamina D somente pelos alimentos, né? Então, ou tu suplementa, ou tu pega uns 15 a 20 minutos de sol com a pele mais exposta possível e sem protetor solar. Vai te ajudar muito e vai também te ajudar a dormir à noite, né? Então, tem uma rotina fixa para isso. Por exemplo, depois que tu acorda, que tu te arrumou, tomou banho, tomou café, sai, pega um sol. Ou então depois do almoço, né? Tem gente que gosta depois do almoço, eu geralmente faço no meu intervalo do trabalho ali. Então tem cada ponto positivo e negativo, né? Pela manhã ativa o corpo, te reseta o teu ciclo circadiano, tu percebe que já é dia, né? E após o almoço diminui o sono. Depois do almoço ali pela 1 e 3 horas da tarde é um período que a gente está aumentando o nível de melatonina do corpo e a nossa temperatura do corpo cai. Então é um momento propício para a gente tirar uma soneca, a gente se sente um pouco mais cansado. Isso que o nosso corpo faz é muito semelhante à noite, quando a gente baixa a temperatura e aumenta o nível de melatonina. Então quando a gente sai e pega sol, a gente sente menos sono, porque a gente está pegando luz e a luz vai bloquear a liberação de melatonina pelo nosso corpo. Próximo ponto, banho quente à noite. A temperatura alta ajuda a relaxar. A temperatura alta ajuda a relaxar o corpo. Então, se tu tem a rotina de tomar banho durante a noite, toma banho quente ali uns 15, 20, 30 minutos antes de dormir, vai relaxar o teu corpo. E também a diminuição da temperatura corporal após o banho ajuda na qualidade do sono.
já foi feita uma pesquisa científica sobre isso e a conclusão foi que quanto mais alta a temperatura corporal antes de dormir, e claro, ela tem que ir baixando, né? Quanto mais agravante é a queda da tua temperatura durante o sono, mais qualidade tem o teu sono. Então é bom, o banho quente é bom para tomar antes de dormir, vai ajudar na qualidade do teu sono. Próximo ponto, hidratação contínua. Esse é um dos pontos mais importantes, né? Colocar o relógio para despertar. Tem muita gente que não é acostumada a tomar muita água, né? Então, como é que eu começo a tomar água? Como é que eu começo a me habituar com isso? Coloco o relógio para despertar. Eu sugiro tomar 500 ml de água em horários cheios. Por exemplo, se tu acorda cedo, coloca para as 8, para as 9, para as 10, para as 11, né? O ideal é tomar água 1 hora antes de se alimentar. Então, se tu vai almoçar meio-dia, toma mais 500 ml de água às 11 horas, que é um tempo bom até tu chegar no almoço e não tá com a barriga muito cheia, muito dilatada, né? E durante a refeição não é ideal tomar água. Depois da refeição, 1 ou 2 ou 3 horas, volta a tomar água em horários cheios até completar mais ou menos uns 3 litros por dia, pelo menos, né? Isso vai ajudar o teu corpo a se hidratar, tu vai dormir melhor, tu vai ter mais saúde, os benefícios são diversos, né? Então, torne mais prático e fácil. Tem uma garrafinha do lado, toma água, deixa as coisas próximas de ti, né? Coloca uma garrafinha gelada, depois coloca a garrafinha perto, coloca o celular, facilita tudo isso, né? Porque se tu tiver que fazer tudo, tem que ir até lá buscar, tem que fazer não sei o que, tu não vai tomar, vai ser mais difícil para tu tomar, então torna mais prático, mais fácil. Acostume-se, né? Isso é um hábito e é uma coisa que o corpo se acostuma. Depois tu vai ver que tu vai sentir sede, né? Ao invés de comer, tome água. Muita gente não sabe disso, mas muitas vezes que a gente sente fome, na verdade a gente está desidratado, o nosso corpo está pedindo água. E ao invés da gente tomar água, a gente come, a gente sente fome, a gente acha que precisa de comida. Mas na verdade, quando a gente toma água, a gente para de sentir fome e depois eu vou falar sobre jejum intermitente, né? Mas é um dos artifícios bons para fazer a gente parar de comer e a gente tomar água e ficar hidratado, principalmente pela manhã. Cuidado com o excesso de líquido antes de dormir, né? Porque se a gente toma muita água antes de dormir, obviamente a gente vai levantar para ir no banheiro e vai atrapalhar o nosso sono. Próximo ponto, alimentação saudável, exercícios físicos, são coisas óbvias, né? Então, todo mundo tem que cuidar da alimentação. Depois eu vou falar um tópico ali somente sobre alimentação e exercícios físicos também. E hábitos angulares, né? Aqui de novo o livro O Poder do Hábito é um livro muito bom, muito bom. E ele foi best-seller, ele foi muito vendido no mundo. Ele fala sobre os hábitos e como a gente pode ajustar nossos hábitos para a gente ser pessoas melhores. Então vamos falar agora de alimentação. É um dos principais tópicos que ocorrem os hábitos, né? Para a gente regular o nosso sono e regular a nossa energia. Então, princípios básicos. Tem uma rotina de alimentação fixa. Então, se alimente, procure se alimentar nos horários fixos, nos horários corretos, nos horários certos. Se faz jejum de manhã, faz jejum sempre que possível. Tu almoça mais ou menos num horário fixo. E por que isso, né? Para regular o nosso ciclo circadiano, para a gente se sentir bem e se sentir trabalhando da mesma forma todos os dias. Como eu já disse, o nosso corpo gosta de rotina, então tenta ter uma rotina fixa de alimentação. Carboidratos sempre vão te dar mais sono, isso é biológico, é fisiológico do nosso corpo. Quando tu come carboidrato, tu vai sentir um pouco mais de sono lá no teu almoço. Se tu comer um pratão de massa, que é puro carboidrato, com queijo ralado em cima, tu vai sentir muito sono de tarde. Ou então, ao invés disso, tu come um bife com salada e um pouquinho de arroz, já não tem quase nada de carboidrato, tu vai se sentir mais disposto. Então, o carboidrato sempre vai te dar sono. Proteínas e gorduras não quebram sua energia. Então, a gordura, principalmente, a gordura é como se fosse se tu quer abastecer uma fogueira e tu começa a tocar graveto na fogueira, o graveto vai se queimar muito rápido, tu vai precisar tocar mais graveto. Ao invés disso, se tu tocar uma tora de lenha e colocar na fogueira,
ela vai demorar para queimar e vai ficar queimando durante muito tempo, né? É uma analogia com a gordura e com o carboidrato. O carboidrato é o graveto, tu coloca lá graveto na tua fogueira, tu vai precisar comer de 3 em 3 horas, né? Que é um conceito que já é ultrapassado. Se tu não sabia disso, eu sugiro tu pesquisar mais a fundo sobre isso. Depois eu vou dar algumas dicas ali para pesquisar. Então, se tu toca graveto na tua fogueira, tu vai precisar comer toda hora, a tua energia vai subir com carboidrato, só que depois ela vai cair e tu vai precisar comer mais carboidrato. Ao invés disso, se tu usar gordura, tu tá tocando lenha grande na fogueira e tu vai durar mais tempo, né? Mais tempo com energia e ela não vai quebrar a tua energia. Então, por isso, a low carb é interessante. Low carb é uma dieta que tu baixa o nível de carboidrato e sobe o nível de gordura e proteína. Se tu não manja muito disso, são só princípios aqui, né? Que eu não tenho muito tempo para falar muito sobre isso, mas dá uma pesquisada, nos próximos vídeos eu posso entrar mais nesse assunto. Mas a low carb é muito boa para o sono e para a energia. Vitaminas, fibras e água são muito importantes também. Cuida das tuas vitaminas, come bastante fibras e hidrate-se, como a gente já falou. Planeje sua alimentação antes de atividades importantes, isso é muito importante, né? Acho que eu já mencionei isso lá, 6 horas da tarde, se tu for assistir uma aula ou, enfim, dar uma aula, fazer alguma coisa importante, se planeja, se alimenta bem ali, faz um jejum, se for o caso, ou não, come para não sentir fome ali, ou enfim, não come tanto, né? Por exemplo, às 2 horas eu vou assistir uma aula importante. Então, meio-dia eu não vou comer um pratão de massa, porque às 2 horas eu vou me sentir muito com sono, muito sonolento e vai ser ruim. Então, sempre pensa na tua alimentação e no teu planejamento diário da rotina para fazer as tuas atividades mais importantes do dia. Então, além disso, antes de dormir, cuidado. Tenha uma alimentação leve. Por que leve, né? Porque quando a gente come muito antes de dormir, a gente fica fazendo digestão e quando a gente deita na cama para dormir, a gente está usando a energia do sono para fazer digestão. Todo o nosso sangue está concentrado no estômago e isso vai ser prejudicial. Inclusive, tu pode passar mal em algumas vezes, mas prejudica muito o sono, isso é muito sério. Então, se tu, por exemplo, tu chega em casa às 11 horas da noite e tu dorme meia-noite. Vai ser muito ruim se tu jantar quando tu chega em casa, porque tu não vai ter tempo para fazer a digestão. Por mais que tu ache que, eu janto às 11h15, às 11h30 eu terminei, à meia-noite eu vou dormir, tive um tempo ali, mas a tua comida, se tu não comer alimentos leves, vai estar toda lá no teu estômago e vai prejudicar o teu sono. Isso tu tem que testar, tu tem que entender isso pra tu cuidar, pra tu se alimentar lá às 7 horas da noite antes de ter saído de casa, ou às 6 horas da noite, enfim, replaneja isso, porque não é legal jantar logo antes de dormir. Então, pelo menos 3 horas antes de dormir. Pelo menos 3 horas, eu diria que de 3 a 4 horas é o ideal, tá? Então, tenta readequar, sei que para algumas pessoas é difícil, mas tenta readequar, faz esses testes que vai ser importante para aumentar a qualidade do teu sono, né? Então, consumo de carbos ajuda no sono. Então, se há algum momento específico do dia propício para comer carboidrato, esse momento é mais à noite. Então, se tu quiser comer mais carboidrato em alguma refeição do teu dia, faz isso na janta, come lá o que tu quer comer, faz uma refeição líquida também, é legal, né? Pode ser legal, pode ser interessante para algumas pessoas, que é mais rápido, mais prático. E come os carboidratos à noite que vão ajudar no teu sono, tá? Então aqui eu vou falar um pouco sobre jejum intermitente, que é um conceito que ficou muito famoso, né? Muitas pessoas já conhecem o jejum intermitente, só que algumas pessoas não conhecem e ainda há uma crença na sociedade sobre isso, né? Então, o que é o jejum intermitente? Primeiro ponto, o jejum não é uma dieta. Ele não é uma dieta para tu fazer, para tu não sei o que. Na verdade, tu pode comer o que tu quiser durante a tua janela de refeições. Depois da tua janela de refeições, tu vai fazer um jejum e ele vai ser intermitente porque ele vai ser
ele vai ter tempos e períodos para acontecer aquilo. Então, o mais comum é se alimentar durante 6 horas e jejum por 18 horas. Então, ali o que eu faço, o que eu utilizo hoje é entre 6 a 8 horas eu me alimento, entre meio-dia e 6 horas ou 8 horas eu me alimento, eu tenho meu período de alimento, e das 8 da noite até o meio-dia do outro dia eu faço jejum intermitente. Isso se chama jejum intermitente. Então, por que se faz jejum intermitente, né? O fato de não comermos regula o nosso corpo. Ele regula os nossos hormônios, ele regula o nosso nível de glicose no sangue, né? Então ele vai regular a insulina e a insulina vai manter a glicose regulada no nosso sangue. Então a gente vai estar com os hormônios regulados, com o nosso nível de insulina regulado. Isso vai ter trocentos benefícios. Depois eu vou, aqui nesse último ponto aqui, eu vou falar um pouco mais sobre como tu pode pesquisar isso, como tu pode se informar sobre isso. O ponto principal do vídeo não é esse, mas aqui são aspectos gerais. Então ele tem muitos benefícios, já são comprovados pela ciência. Então, se tu não sabia disso, te informa, porque é um grande auxílio que tu vai ter no teu sono e na tua energia do dia, né? Então, evita de gastarmos muita energia, ou seja, quanto mais a gente come, mais a gente está fazendo digestão, mais mais o nosso corpo está trabalhando e menos a gente vive, basicamente. Porque quanto mais digestão a gente faz, mais energia a gente gasta, mais velho a gente fica e mais cedo a gente morre, né? Esse é um outro ponto. A gente não faz digestão enquanto a gente está em jejum, isso é um ponto muito positivo. O jejum aumenta a nossa energia, pode ser contraintuitivo para algumas pessoas que pensam que, bom, a energia vem dos carboidratos, que se eu como chocolate, a energia vai lá em cima, só que é uma energia que ela é muito curta, um período de tempo muito curto, depois ela despenca, e o jejum não, o jejum se mantém, e inclusive pelas manhãs são os períodos que eu mais sinto produtividade no meu cérebro, no meu corpo, porque um dos motivos para isso é porque eu estou fazendo jejum. Então, o jejum facilita a sua vida, torna-se fácil não comer antes de dormir. Então, se tu vai fazer jejum intermitente e tu chega em casa às 11 horas da noite e precisa dormir meia-noite, e se tu estiver fazendo jejum, se torna fácil tu manter esse jejum e tu não vai precisar comer. O corpo se torna menos mimado. O que é menos mimado, né? Às vezes a gente sente vontade de comer determinados alimentos, a gente sente fome em horários impróprios. Isso é um corpo mimado, é um corpo que pede alimentos, pede o gravetinho lá que eu falei da fogueira, porque tu tá se alimentando basicamente de gravetos. Então, quando tu faz jejum, tu acostuma o teu corpo a nivelar a tua energia e ele se torna menos mimado, tu sente menos fome no médio prazo. E você pode utilizar quando quiser, se quiser. Então é um artifício que vem para somar. Se tu não quiser fazer jejum, tu não faz, mas se tu tá treinado para isso, tu pode simplesmente fazer jejum. Por exemplo, eu quando tenho noites muito cheias na minha rotina e eu preciso de muito tempo produtivo, eu vou lá e faço jejum de 24 horas, ou seja, eu almoço durante a noite, eu sigo tomando muita água durante o meu dia, faço tudo que eu tiver que fazer e eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais produtividade, eu não vou precisar parar o que eu estou fazendo para me alimentar e para fazer a digestão, então eu já economizo grandes períodos para fazer o jejum, fazendo o jejum, e eu ganho mais tempo produtivo, ganho mais saúde. Isso é possível ser feito, é só se te informar. O jejum de 24 horas, se a pessoa fazer lá mais ou menos uma vez por semana, nessa frequência, ou uma vez a cada 2 semanas, faz muito bem para o corpo. Então, te informa sobre isso, que é um artifício muito importante que vem para ajudar no sono. Então, quanto menos refeições durante o dia, melhor, já falei sobre isso. Comece pelo jejum durante a noite e pela manhã, que é o mais comum, né? Então, a pessoa para de comer às 6 horas da tarde. Durante a noite, ela já está dormindo 8 horas, então já vai ser fácil, não vai sentir fome. E durante a manhã, lá, começar tomando água, tomar café. Tem formas de seguir esse jejum. Então, começa por esse, que é o mais fácil de começar. Então, por último, tu pode estar se pensando, devo aplicar jejum?
Depende do seu estilo de vida, né? Depende dos seus objetivos. E o jejum, como eu disse, não é uma dieta, é um artifício. Então, o jejum, ele faz bem para o corpo, ele não tem contraindicações, ele é bom para todo mundo e a pessoa só tem que começar a se adaptar. Inclusive, se a pessoa é diabética, o jejum é uma forma de curar o diabetes, de diminuir o diabetes, né? Existem já artigos científicos sobre isso, que falaram sobre isso. Então, quando tu começa a entender o jejum e a praticar o jejum, ele vem para somar. Então, eu diria que tu deveria experimentar pelo menos o jejum para ver se é para ti ou não. E por último, informe-se, estude e aplique, né? Como é que eu vou me informar? Como é que eu vou estudar sobre isso, né? Tem um site que não sei se tu conhece, mas é esse site, né? Google Escolar, né? escolar.google.com.br. Coloca lá, é como se fosse um Google de artigos científicos. Então escreve lá jejum intermitente, ou se tu souber escrever em inglês e ler em inglês, escreve em inglês que vai ter trocentos milhões e milhões e milhões de artigos científicos. Tem muita informação sobre isso, né? Então coloca lá, lê uns 2 ou 3 artigos, ou um artigo que seja, olha pelo menos os títulos para tu ver que tem muitos benefícios sobre isso, ou coloca no YouTube também, né? E uma outra recomendação que eu tenho para ti é o podcast da Tribo Forte, que é do Dr. Souto, que é um médico que fala sobre o low carb no Rio Grande do Sul. Ele é um cara muito influente, muito bom, um dos caras mais simpáticos e inteligentes, influenciadores que existem, inclusive no mundo, sobre low carb e sobre, ele fala sobre jejum, ele fala basicamente sobre saúde, né? Ele não defende A ou B ou C, ele fala sobre saúde, sobre como tu ser mais saudável. Então, se tu quer aprender mais sobre alimentação, nutrição, tudo isso, coloca lá o podcast, assiste alguns episódios que são muito interessantes. Então, falamos de jejum, vamos falar sobre cafeína. Cafeína, estimulante psicoativo mais consumido e abusado no mundo, né? É o segundo produto mais comercializado no planeta, ele só perde para o petróleo. Então, o café é muito comum, muito comum, né? No mundo inteiro. Então, algumas recomendações e cuidados. O ideal é evitar o consumo depois das 14 horas, né? Por que das 14 horas? Porque a meia-vida da cafeína, muita gente não sabe, é de 6 horas, de 6 a 8 horas. A cafeína, ou seja, se tu tomar um café às 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde, tu vai ter ainda 50% daquela substância de cafeína no teu corpo. Então, se tu tomar o café às 4 horas da tarde, 16 mais 6, 22, às 22 horas, tu vai estar com 50% da cafeína no teu corpo. Então, vai prejudicar o teu sono. Então, o ideal é parar de consumir mais ou menos depois das 14 horas. Não toma café depois de tardezinha, que vai prejudicar o teu sono, né? Não dependa do café para estar bem. Isso é muito importante. As pessoas dependem do café, as pessoas são viciadas em café, elas acordam com sono para tomar café, para estar bem. Isso não é recomendado. O café pode mascarar a falta de sono, ou seja, tu tá dormindo pouco e tu tá tomando café para ficar bem, para não ter sono durante o dia. Isso não é vida, isso é uma dependência, isso é muito... Tu te prende aquilo, né? Se tu não tiver café, tu vai sentir sono. Então, durma bem, durma com mais qualidade, durma maior quantidade, para tu não precisar tomar café para se sentir bem. E aqui também tem o efeito choque de cafeína. O que é o efeito choque de cafeína? É quando tu toma muito café, depois toma café, depois toma café, ocorre a liberação da cafeína pelo fígado. Então, tu tomou café lá por 2 ou 3 horas, depois passou um tempo, o teu fígado conseguiu expulsar a cafeína do teu sangue e o resultado disso, a energia despenca depressa, tu tem dificuldade de se concentrar e funcionar e tu tem uma necessidade muito grande de descanso, né? Se tu quer saber mais detalhes sobre isso, eu gravei uma aula que eu explico por que a gente sente sono, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, entra lá que eu falo, eu explico por que isso acontece, mas isso é muito comum, as pessoas tomam muito café e depois elas sentem muito sono. Então cuidado com tomar muito café,
porque pode ocorrer esse efeito de choque de cafeína. Então, aí tu pode se perguntar, bom, o café faz mal? E a resposta é que para adultos normais não faz mal, exceto pessoas que têm hipertensão, grávidas, crianças, idosos e que possuem hipersensibilidade. Essas pessoas precisam consultar um médico, precisam ficar espertas, porque elas são exceções, né? O que faz mal é usá-lo para se manter acordado quando deveria estar dormindo. Isso faz mal. O que faz mal é a falta de sono, né? Não é o café que faz mal. O que faz mal é a utilização em excesso. A pessoa pode desenvolver uma dependência de café e pode, inclusive, desenvolver ansiedade por conta de tomar muito café, né? Então, como eu falei, o que faz mal é a falta de sono. Então, isso que tem que cuidar. Quer saber exatamente como a cafeína atua no corpo? Como eu falei, procura lá a aula Por que Sentimos Sono, Leonardo Freimut, que tu vai entender exatamente como que a cafeína atua no nosso corpo e mais do que isso, por que a gente sente sono, né? Próximo assunto, exercícios físicos. Os exercícios auxiliam no sono e o sono auxilia nos exercícios físicos. Isso, eles andam muito juntos, né? E por que o exercício auxilia no sono? Porque ele leva o nosso corpo à exaustão, e é a exaustão que ajuda a qualidade do nosso sono. A gente sente mais necessidade de sono quando a gente faz exercício, né? Então, isso transmite um sono reparador de mais qualidade para o nosso corpo e, inclusive, pode curar a insônia, né? Se tu tem insônia, se tu sofre de insônia, tenta praticar alguma atividade física, isso pode te ajudar a dormir melhor durante a noite. Bom, e aqui, o que é obrigatório, né? As pessoas falam que não tem tempo para fazer exercício, que tem o dia muito corrido, que, enfim, as desculpas são diversas, né? Mas a mais comum é que não tem tempo. Então, eu vou falar aqui sobre estímulos diários no corpo que são obrigatórios para todas as pessoas, né? Ah, tu não tem tempo para fazer exercício, então experimenta esses pontos. Estacionar o carro mais longe no teu estacionamento, né? Caminha um pouco a pé até o teu trabalho e volta pro carro depois. Se tu vai de ônibus, para 3 pontos de ônibus antes do que tu precisa parar. Caminha, vai o resto a pé, volta a pé. Dá uma caminhada, né? Ativa o corpo. Evitar elevadores, ir de escada, né? Quando a gente caminha, a gente está fazendo exercício. E levantar-se e caminhar regularmente no seu dia. Pega o hábito de levantar, de buscar as coisas, de levar as coisas, fazer as coisas, de caminhar. Isso vai ser muito benéfico para ti, né? Alguns outros tipos de exercícios. Práticas cardiovasculares, né? Caminhada pela manhã ou em algum horário que se torne hábito. Esse é um hábito que é bom tu desenvolver, que vai te ajudar a ativar o teu corpo, vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a ter mais saúde, né? Corrida pode ser uma alternativa. A corrida faz ajustes hormonais e bioquímicos no teu corpo, né? Aumento da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, pode auxiliar na cura de vícios. Se tu é viciado em alguma coisa, usa a corrida, ela vai te mexer no teu corpo e vai mudar a tua bioquímica do teu corpo, que vai te auxiliar nesse vício, né? Pode liberar esse vício. Existem muitos ganhos mentais também, ganhos para a mente. Ajuda muito na qualidade do sono, né? Porque, como eu falei, ajuda ao corpo entrar em exaustão. E uma pergunta aqui para ti: há quanto tempo você não pratica algo novo, né? Se tu quer praticar alguma coisa nova, experimenta a corrida, pode ser muito útil e benéfico para ti. Próximo, exercícios de força e esportes, né? Musculação, lutas, esportes, todos esses exercícios, essas práticas de força, esses exercícios que exigem coletivo, são muito bons para o sono, né? Então, desafie-se, pratique exercícios que vai te ajudar muito a dormir melhor. Yoga e exercícios de alongamento, né? Ajuda a circular o sangue, reduz o acúmulo de tensões no corpo, exercita músculos inutilizados, né? Escolha seu exercício dependendo do objetivo. Então, yoga é um exercício que mexe com todo o teu corpo, que depois que eu comecei a praticar yoga, inclusive tem um vídeo no meu canal que se chama Desafio de Yoga
não sei exatamente como se chama, mas eu fiz um desafio de 30 dias praticando yoga e exercícios de meditação e respiração. Eu gravei os benefícios lá e os resultados do desafio foram muito benéficos, né? Então, escolha o exercício dependendo do dia e dependendo do horário do teu dia e do teu objetivo, né? Tem exercícios de ativação do teu corpo pela manhã, ou enfim, algum momento que tu quer energia. Exercício de relaxamento, que é quando tu quer relaxar, tu pode praticar antes de dormir. Exercício de força, né? É muito parecido com a calistenia, que tu usa a força do teu próprio corpo. E também leva em conta o horário que tu tá fazendo, para tu ter mais energia ou menos energia, dependendo do que tu quer, né? Então aqui eu botei também, conheça, teste-se e sinta os benefícios, né? Isso vem sempre para somar, tudo que vem para somar vai ser benéfico para ti. É um bom hábito a ser desenvolvido a yoga. Qual é o melhor horário, né? Melhor horário de praticar não existe melhor horário. É o que funciona para ti, né? Planeje-se, alimentação, horários e a facilidade. Então, tu quer fazer exercício físico, tu tá em jejum, lê sobre o jejum lá, vê se faz bem ou se não faz bem. Tem pessoas que gostam de praticar exercício depois do almoço, ou aliás, antes do almoço. Pratica o exercício, depois em seguida já vai almoçar. Tenta colocar como hábito que tenha um gatilho, por exemplo, eu vou sair para almoçar, então antes de eu almoçar eu vou na academia, faço academia, eles estão grudados. Ou então tu chega do trabalho, depois que tu chegou do trabalho, vai para academia direto. São hábitos que estão diretamente ligados a uma atividade anterior, que facilitam a tua vida, né? Deve se tornar um hábito de preferência diário e, além disso, faça testes, vê o que funciona contigo para usar o que funciona. Mas cuidado, né? Apesar de não existir o pior horário, apesar de não existir o melhor horário, existe o pior horário. E qual é o pior horário? Para exercícios que te aceleram demais, o pior horário é muito próximo do horário de dormir, né? Então, realiza os exercícios pelo menos 4 horas antes de dormir. E, claro, sempre lembrando, faça testes e vê o que funciona para ti. Bom, o que mais a gente tem aqui, né? Exercícios mentais e de relaxamento. São exercícios muito importantes que também vão te ajudar a dormir melhor, a gerenciar a tua energia ao longo do dia, né? Primeiro ponto aqui, escrever. Por que escrever, né? Porque a gente, quando escreve, a gente libera o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, coloca no papel ou coloca em algum arquivo do computador e aquilo vai te liberar. É um exercício mental para tirar os pensamentos excessivos, a ansiedade que a gente pode estar sofrendo, né? Então, escrever o que, né? Escrever os teus pensamentos, como foi o teu dia, faz um diário, enfim, os teus insights, os teus pontos que tu pensou, né? Porque a gente não vai se lembrar de tudo, então quanto mais a gente escreve, mais a gente lembra, mais a gente grava também. Então, escrever o resumo do dia, tem aplicativos, documento no PC ou um caderno que tu escreve lá, tenta tornar um hábito diário isso. Também é legal escrever as gratidões, né? Não sei se tu sabe, mas a gratidão é um dos segredos da felicidade, né? Quando a gente fica presente para as coisas que a gente tem boas na nossa vida, a gente se sente grato, a gente se sente feliz, né? Então é bom a gente também desenvolver esse hábito de olhar os pontos bons da vida, escrever nossas gratidões. Meditação é um grande assunto que está cada vez mais comum na sociedade, né? O que é meditação? É simplesmente tu parar de pensar. Na verdade, não é parar de pensar, as pessoas têm medo disso, né? Mas é acalmar os pensamentos, diminuir o fluxo de pensamentos. É não deixar com que os pensamentos te controlem. E ao invés disso, tu controla os teus pensamentos, tu controla o teu fluxo de pensamentos. E como a gente faz isso? Respirando, usando o fluxo da respiração para pensar em um ritmo que seja aceitável para ti, que não te deixa ansioso. Isso é meditação, tá? Então comece com 1 minuto. Eu não sei meditar, eu não consigo ficar 20 minutos meditando. Começa com 1 minuto
tem um vídeo no YouTube, eu até posso colocar aqui embaixo depois a referência, que é uma meditação de 1 minuto, né? Ele fala ali que os benefícios de meditar, e aí ele te sugere uma meditação de 1 minuto, né? 1 minutinho, tu já consegue mudar o fluxo de pensamentos, já consegue se colocar em um outro estado mental. Então, começa com 1 minuto, vai testando, aumenta gradativamente. Faça registros, crie metas. Até o mês que vem eu vou estar meditando 10 minutos por dia, ou 10 minutos por todos os dias úteis, ou antes de dormir, antes do teu trabalho, enfim. Vai fazendo esses registros, brinca com isso, né? É um hábito muito positivo. Uma mente relaxada induz a um sono de qualidade, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está com a mente a 1000 por hora, a gente não vai dormir, ou a gente vai dormir muito mal, né? Então, faça meditação guiada, também é uma excelente opção. Coloque músicas de fundo, músicas instrumentais, músicas que te ajudam a relaxar. E no meu palpite, daqui a 100 anos, os exercícios para a mente serão tão normais quanto os exercícios para o corpo, né? Hoje, algumas pessoas não entendem muito por que se medita, mas eu acho que daqui a uns 100 anos as pessoas vão entender que a meditação vai ser tão comum quanto ir para academia, né? A gente cuida da mente, já existem artigos científicos sobre isso, existem pessoas falando sobre isso, existem pessoas pesquisando, existem pessoas testando, e uma mente que é calma, que é mais calma, que medita como hábito, ela tem mais energia, ela tem mais capacidade de gravar as coisas, ela é uma mente mais rápida, ela é uma mente que responde de uma maneira que a pessoa não se torna tão reativa às coisas, né? Então ali tu ganha 1, 2, 3 segundos antes de tomar uma atitude que tu não pensaria, tu passa a pensar um pouquinho mais, isso é com muito treino, né? Então eu acho que isso vai ser um caminho, isso está sendo um caminho, né? Então daqui a pouco vai ser muito mais comum do que a gente imagina. Sons binaurais, eu já falei sobre isso, eles têm muito poder, existem frequências específicas, né, que a gente coloca lá, ajuda a abafar os ruídos e relaxar a mente. Então, tu pode colocar lá, tu abafa os ruídos, tu coloca sons binaurais para relaxar e para com as frequências específicas que estimulem as vibrações que tu quer, né? Então, além disso, música clássica, né? Frequências altas, então, dependendo do que tu colocar para ouvir, a música clássica vai elevar o teu estado, vai te alterar o teu estado mental, né? Alteração de estados mentais, vai te elevar a um nível diferente do que tu estava antes também. É um bom exercício mental. Gerencie o seu estresse ao longo do dia, né? Isso é uma dica importante. Olhe para dentro de si, se conheça, saiba o momento de parar, né? Saiba quando tu tá trabalhando demais, quando tu tá estudando demais, quando tu tá muito excessivo ali, tu já é um momento que tu pode parar por ali, continua amanhã que vai ser mais benéfico para ti, né? Saiba seus defeitos e momentos que antecedem algo estressante, né? Se conheça, saiba evitar uma briga, saiba evitar coisas que sejam muito estressantes para ti, né? Então, vai seguindo esse caminho, gerencia o teu estresse, que tu vai dormir muito melhor, né? Além de liberar o estresse com meditação, com escrever, também saiba gerenciar os níveis de estresse, né? E aqui eu coloquei também perceber-se, né? Mindfulness, se não conhece essa palavra, digita no Google, tem muito assunto sobre isso, que é basicamente tu perceber tudo que está acontecendo em volta de ti, perceber o teu corpo, perceber a tua respiração, fazer uma meditação, né? Então, crie gatilhos para isso acontecer, né? Durante o banho, toma o teu banho, fica presente para isso, sente a pele do teu corpo, sente o sabonete, o cheiro do shampoo, a água, sente tudo isso, né? Aproveita o teu banho, fica presente para aquilo, não pensa muito em pensamentos paralelos. Isso é um bom gatilho para tu treinar, ficar presente e relaxar a mente, né? Quando tu tá dirigindo, tu pode ficar pensando em várias coisas, tu pode ouvir rádio, ou tu pode simplesmente parar e pensar no trânsito, olhar os carros com atenção, olhar os pedestres, pensar em coisas
que te deixa presente naquilo, é um bom gatilho, né? Antes de dormir, fica presente, respira, né? É um bom gatilho também. No teu almoço, em períodos de alimentação, te alimenta sem muitos estímulos, sem TV ligada, sem música, quando tu não tá conversando com uma pessoa, ou quando tu tá conversando com uma pessoa, conversa com a pessoa, fica presente porque tu tá comendo, porque vocês estão falando, é um bom gatilho também para exercitar isso, e sempre antes de algo importante, né? Então, se tu precisa fazer algo importante, precisa fazer uma apresentação, dá uns 10 minutinhos antes, fica presente, sente o que teu corpo, como é que teu corpo tá, o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, né? Isso é um bom exercício, né? E por que isso é importante? Primeiro, tu treina para ser uma pessoa focada. Para tu, por exemplo, tu vai pegar um livro, ao invés de tu ficar disperso, pensando, não conseguir ler e focar no livro, tu vai lá e senta e lê o livro, de fato, né? Isso é um treino diário. E o segundo ponto é para descansar a mente. Isso, ao invés de tu ficar pensando em várias coisas, tu tá focado em coisas que sejam específicas para ti naquele momento, tu vai estar descansando a mente, tu vai estar relaxando a mente. Então, depois que tu saiu do teu trabalho às 5 horas da tarde, trabalhou 8 horas, 9 horas no teu dia, tu vai pegar trânsito e tu vai chegar em casa mais cansado ainda, de repente foca em deixar a mente mais devagar, com menos fluxo de pensamentos. Isso é um treino que vai descansar tua mente, tu vai chegar em casa com um pouquinho mais de energia e vai poder fazer outras coisas, né? Então, fechou aqui. Exercícios mentais são muito importantes, né? Próximo ponto, ritual noturno, né? Tenha um ritual noturno, tenha um horário fixo para dormir e elabore atividades que tu faça antes de dormir que te ajudam a relaxar, a descansar e a alterar aquela frequência do teu dia, que tu já fez um monte de coisa no teu dia, tu já resolveu um monte de problemas, para aquele estado de dormir, que antecede o momento de dormir, né? Para tu se colocar nesse estado, né? Então, a próxima aula eu vou falar sobre definição de horários e ritual noturno. Não sei se vai ser exatamente a próxima, mas entre as 2 ou 3 próximas aulas, uma delas vai ser sobre isso, tá? Então, aqui, dicas especiais para a gente finalizar. Faça uma lista de hábitos e ajustes que quer implementar. Assiste o vídeo de novo, tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo aqui sobre isso, né? Crie consistência, isso é muito importante, né? Lá no início eu falei que a frequência vem antes da excelência. Tu precisa primeiro criar uma consistência no teu hábito para depois tu criar uma excelência no que tu está fazendo. Tu não vai sair meditando perfeitamente, sem pensar em nada. Tu não vai ir na academia e puxar os pesos mais pesados que existem, mas tu começa indo todos os dias ou definindo a frequência que tu vai fazer aquele hábito, faz a frequência, cumpre aquela frequência, que é mais importante do que a excelência no início. Tu vai trabalhando a excelência com o tempo que tu já tenha a frequência. E colha os benefícios, aproveita os benefícios, reflete sobre os benefícios e percebe o quanto vale a pena implementar esses hábitos, tanto na tua energia quanto pro teu sono, né? Teste, tenha regularidade e aqui também baby steps, começa devagar, vai criando consistência, vai criando frequência, para depois tu ir aumentando os próximos passos, a excelência, a amplitude daquele teu hábito, começa devagar e vai crescendo. Então hoje a aula foi isso, né? Se tu quiser saber mais, inscreva-se no canal. Aqui eu falo sobre como tu pode dominar o teu sono, como tu pode ter mais energia e como tu pode equilibrar o teu sono com as outras áreas da vida, né? Eu tenho também minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que está aqui embaixo. E também temos o grupo no Telegram, o nosso grupo do Telegram, que tem conteúdos exclusivos sobre isso. Eu mando áudios lá, eu compartilho insights que eu tenho, né? E além disso também, o PDF dessa aula, eu vou mandar o PDF lá, dessa aula e das outras aulas eu também mando sempre lá. Então te inscreve, entra lá, que tu vai ser muito bem-vindo. Beleza? Então o vídeo hoje foi isso. Eu sou o Leonardo Framit e até a próxima.